Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula sobre habilidades, certo? Então, como a gente vai falar sobre ginástica artística, a gente pode falar sobre habilidades do corpo humano, né? Como se ganha esse tipo de habilidade, como se desenvolve o corpo. Então, vamos lá. O significado do corpo é sua história. O uso da habilidade do corpo vem sendo muito discutida e muito falada, né? Há muito tempo dentro da literatura. Esse desenvolvimento do corpo, ele não acontece agora, né? Ele acontece lá desde, a gente já tem alguns registros lá na cultura grega, né? E depois isso, com o passar do tempo, veio para os ocidentais. Tem uma grande relação do corpo com a beleza. Desde os gregos se falava muito a respeito disso, e eles cultuavam o corpo para ter um corpo belo e perfeito. Mas, naquela época, já se definia que um corpo belo e perfeito não era só as questões estéticas, e sim as questões mentais e espirituais. A atividade física vem se desenvolvendo também para desenvolver um corpo perfeito, proporcional, mais gracioso e com movimentos mais elaborados, com equilíbrio e tonicidade. Se a gente for estudar o desenvolvimento humano, e a gente pode começar lá por Valon, tá? A gente vê que a atividade das crianças começam a ser elementares e essenciais para o desenvolvimento do gesto, né? Então, é fundamental o desenvolvimento do corpo para a sobrevivência. Então, isso é inato, isso é do ser humano. Isso é indivisível, como está escrito aqui, ó, né? Então, nós precisamos nos movimentar, nos comunicar para poder nos desenvolvermos. A sociedade em si, ela vai estipulando certos padrões, ou certas necessidades, e isso acaba, né, trazendo também um certo desenvolvimento social e posturas e maneiras de como esse corpo deve se apresentar ou deve ser exposto para uma sociedade, tá? Lógico que para isso tem uma inteligência corporal aí, mental e intelectual para que isso aconteça. Antes da aquisição da linguagem, a motricidade é a principal característica e essencial para o desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer? Quer dizer que primeiro a criança, para se comunicar, primeiro ela chora, depois ela começa a entender os próprios gestos. A partir daí ela passa a se comunicar. Então, a comunicação primeiro é corporal para depois ela verbalizar de uma maneira adequada. O choro é uma manifestação, é um tipo de verbalização, mas ainda não é uma linguagem formal estruturada. Qual é a função, então, da motricidade? A motricidade tem um papel essencial, segundo a teoria de Valon, porque é ela que faz parte das nossas necessidades básicas. E tudo vai depender do nosso estado emocional e relacional. Como a gente vai se relacionar com as pessoas e como essas emoções vão ter controle. Então, com o passar do tempo, a criança percebe que o choro, por si só, ela pode se comunicar de algumas maneiras, mas essa não é a melhor comunicação. E ela vai ganhando um amadurecimento emocional a partir daí. A motricidade na criança é tão precoce, né? E está ligado também com a expressão do psiquismo, que é o amadurecimento da motricidade a nível mental também. A motricidade ela acontece de maneira simultânea e com a relação do meio. Então, é o meio, é o espaço que ela vive que vai fazer com que ela se desenvolva mais ou menos, né, de acordo com o desenvolvimento pessoal de cada um. A primeira forma de expressão emocional, então, e do seu comportamento é através da motricidade. A criança, ela exprime as necessidades delas vegetativas, tanto de bem ou mal-estar, então se ela está bem, se ela está mal, o que está acontecendo, se ela está sentindo alguma dor. E aí o que acontece? Essa motricidade, ela tem uma divisão psíquica, né, mentalmente a gente falando, que
que é a questão motora, como ela vai se movimentar, de maneira afetiva, que emoção que ela vai colocar nesse gesto, de que maneira ela vai fazer, qual a intensidade, depois a criança aprende a equilibrar esse tipo de coisa, e cognitiva, que é o desenvolvimento do próprio cérebro em relação ao meio e às ações. Então, ela passa a ser um ser pensante, responsável pelos seus atos. A gente tem algumas maneiras de ver esse desenvolvimento do indivíduo. Então, primeiro a gente tem o estímulo de fora, que é um estímulo passivo, tá? Que é responsável pela independência social desse indivíduo. Como ele vai reagir com esses fatores externos, isso tudo faz parte de uma simbiose. O que é uma simbiose? É a relação entre as duas forças, as necessidades internas com o que o meio está proporcionando para esse indivíduo. Tá? Então, é uma compensação aí afetiva de ambos os lados. Então, tem-se uma necessidade e tem uma expressão. Se ela vai alcançar o objetivo ou não, é mais para frente que a gente vai discutir. Essa evolução, então, é muito importante para a conquista do mundo externo quanto interno. Então, para a criança poder se desenvolver tanto por fora quanto por dentro. A gente também tem um outro tipo de desenvolvimento, então, que é de dentro para fora. Então, a criança vai colocar essas manifestações, essa reação para o mundo. Que aí entra como ela vai se comunicar. Isso está muito ligado com a postura e o movimento corporal que ela tem no espaço. Então, ela aprende que gestos mais brutos, mais rápidos, mais intensos podem manifestar, de repente, uma agressividade, né? Uma negação. Então, esse corpo vai começar a se expressar de acordo com as necessidades internas. E olha lá, ela está totalmente integrada, né? E vai fazer parte da evolução da motricidade do indivíduo. É a maneira com que o indivíduo, a criança, entende como ela vai se adaptar com o meio. E a gente também tem o desenvolvimento das praxes. O que são praxes? São atividades do dia a dia, né? São aquisições que a gente ganha ao longo do tempo. São hábitos sociais. Isso faz parte de uma construção de funções de aprendizados psicomotores. Então, aqui, como está mostrando essa foto, a criança está começando a se desenvolver, entendendo como é o corpo dela, a relação com o animal e com a praxis, que é tanto ele tomar banho e conhecer o próprio corpo, quanto fazer isso em um outro ser. Está totalmente ligado com a questão sensorial. Então, eu exploro o mundo, eu conheço o mundo sensoriamente, tanto pelo olfato, audição, tato, e eu me aproprio dessa situação. Lembrando que o movimento é a relação entre a interação afetiva com o mundo exterior, e isso é projetado dentro de um contexto social da criança. Então, ela vai sentir prazer ou não nas atividades, ela vai se comunicar com o mundo exterior e isso vira uma comunicação social. Aqui eu queria mostrar para vocês a pirâmide de desenvolvimento segundo o Vallon, né? Falando que o desenvolvimento ele é psicoemotor. Então eu preciso de uma formação psíquica, mas ao mesmo tempo um estímulo externo. Então aqui a gente pode perceber que na fase do nascimento tem uma maturação ainda cerebral e vestibular, né? Para a criança poder ganhar o controle de tônus muscular. Então, para ficar sentado, para começar a engatinhar, então ela está explorando esse corpo. A partir daí, e aí, ó, tem uma plasticidade. O que é a plasticidade? Plasticidade é o poder do nosso cérebro que ele tem de se modificar e aprender com cada situação. A partir dos 2 anos, então, né, entre o primeiro e o segundo ano, a criança vai começar com a locomoção, com a apreensão, profundidade, jogar objetos. E ele vai começar a ganhar motricidade fina de pegar objetos e estimular esses objetos de menor tamanho. Também se tem uma consciência melhor da postura, vai começar a ganhar uma sinergia. Uma sinergia o quê? Também
visual e vestibular. Então, ele vai ver e ele vai controlar a velocidade daquele gesto, qual a intensidade que ele pode arremessar. E aqui, ó, os dados proprioceptivos, que a gente já vem falando já faz um tempo, né, a respeito deles, e que eles podem ser desenvolvidos por 3 fatores: o sistema vestibular de equilíbrio, que está lá no cérebro, no nosso órgão tendinoso de Golgi, que está dentro do tendão, que vai dar essa sensação de como o nosso corpo está no espaço, e a nossa visão. Então, eu vejo, eu sinto e eu equilibro isso mentalmente. A partir dos 4 anos, então, tem dados mais esteroceptivos, então muita influência do meio externo para esse desenvolvimento acontecer. Depois começam-se então os deslocamentos corporais, a criança se desenvolver e desenvolver habilidades físicas, né? Então é quando ela começa já a ir para a escola e começa a relacionar essas habilidades físicas com o aprendizado também. Aqui também é uma imagem de Vallon, então vocês podem perceber que isso aqui já é discutido já há muito tempo. E aqui mostra o desenvolvimento e as etapas do desenvolvimento da criança para a maturação cerebral, né? A gente tem estágios, né? Impulsivos, que é quando a criança ainda não tem controle, então ela chora, ela grita, ela esperneia, porque ela ainda está buscando um controle. Logo em seguida, ela começa a ganhar um tônus emocional, que ela consegue colocar e se comportar de uma maneira melhor para expressar aquilo que ela sente. Então, ela vai controlar o tônus dela, vai aumentar ou diminuir de acordo com as suas emoções. E o estágio sensório-motor é quando realmente ela consegue fazer a ação de acordo com a sua emoção. E assim vai. E aí vai progredindo estágio de personalidade, de projeção, como ela se projeta no meio, como essa personalidade vai ser formada. Lembrando que a personalidade é formada até os 7 anos, depois ela pode ser moldada, mas com muita dificuldade, até que essa criança chega na fase da adolescência e começam outros conflitos, outros tipos de conflito, né? Agora aqui eu quero falar para vocês o que são esses dados interoceptivos, proprioceptivos e esteroceptivos, tá? A coordenação e a motricidade como resposta do meio é uma integração entre essas qualidades que eu acabei de falar, que elas podem ser internas, proprioceptivas quando é de reação e esteroceptivas também, tá? Quando está relacionado com o meio. Vamos ver cada uma delas? Então, qual o papel desse estímulo no desenvolvimento da criança? A evolução tônica, que é esse tônus muscular da criança, né? Ela está ligada aos estímulos do meio. Então, tudo vai depender do quanto ela é estimulada. O equilíbrio, né, vem com a evolução corporal. Então, equilíbrio corporal, mental, né, e físico. Como que isso acontece? Interoceptivos. São estímulos vindos visceralmente. Então, são estímulos internos, de necessidades internas. Proprioceptivos são sensações sinestésicas, é a comunicação do corpo, como esse corpo vai se comunicar. E a informação de como ela é passada, de como ela é sentida também, tá? Que pode ser através do toque, do carinho, e assim vai. E esteroceptivas é quando a gente está falando de estímulos externos do organismo para ela ganhar sensações e ter controle. Então, é quando ela tem o contato, a pressão e outros estímulos que podem ser visuais, auditivos, e a partir daí ela vai criando as capacidades mentais para gerar as capacidades e as habilidades motoras. Interoceptivo, então vamos lá. É as nossas sensações internas, que pode ser a circulação, a respiração, a nutrição, o sono, tá? Algum tipo de desconforto. Isso aqui está totalmente ligado entre um e outro, mas ainda a criança é um bebezinho, ainda não tem controle disso, né? Ela vai se manifestar quando ela está com fome, quando ela tem algum desejo. Isso tudo de maneira não verbal elaborada, né? Sem ter uma linguagem. Os estímulos proprioceptivos
eles vão vir quando a criança já está numa fase melhor de desenvolvimento, é quando ela já tem uma construção psíquica. Então, aqui vocês podem perceber que ela já está ganhando habilidades de engatinhar, de conhecer o corpo. É quando também, nesse momento, há um distanciamento do eu. A relação com a mãe também diminui. Então, ele começa a se entender como indivíduo e não ser único junto da mãe. Os estímulos, então, estereoceptores, a criança já está numa fase mais desenvolvida, é onde ela começa a dar significado para as experiências que ela tem do meio, ela passa a integrar isso com o seu cérebro e ela começa a verbalizar isso em forma de palavras. A ilustração aqui está mostrando um cérebro mais desenvolvido e pronto para sentir, né? Para se concentrar nas sensações, nas ações e nas emoções que ele está ali envolvido. Vamos para mais um slide, então, mostrando a escala de evolução de um ser humano, onde ele começa primeiro lá com seus reflexos de amamentação, reflexos de sobrevivência, né? De tônico postural. Com o passar do tempo, essa criança vai se desenvolvendo emocionalmente e vai controlando melhor as suas emoções. Então, é o estágio onde ela consegue controlar o tônus e entender como funciona isso. O tônus muscular com as emoções. Depois, um controle postural, como essa criança começa a se deslocar, que é o estágio sensório-motor. Depois, a formação do eu corporal, quando ela começa a fazer jogos e brincadeiras. Depois entra na fase do simbolismo, quando ele começa a criar personagens. O ganho da habilidade das praxis, quando ele tem um controle motor. E quando ele vira depois um ser reflexivo, é quando ele começa a ganhar e perceber valores, origem, de onde ele veio e algumas relações de confusão mental. Quando entra na adolescência, ele passa a ter mudanças também físicas com o corpo dele. Então, esse triângulo aqui, vocês podem perceber que a questão afetiva, cognitiva e motora está totalmente interligada a todo momento, em toda a fase desse desenvolvimento dessa criança. Então, eu tenho um desenvolvimento motor individual, com o meio, com as tarefas motoras, e isso vai depender como que essa estimulação vai ser, se ela vai ser dirigida e organizada ou ocasionalmente de acordo com o que acontece no dia a dia. O meio, ele tem um fator muito interessante e muito importante para essa criança, quando ela ganha realmente a aprendizagem, tem um encorajamento. E também ele carrega características individuais, hereditárias, biológicas da própria natureza, que são intrínsecas aos valores externos. Então, isso aqui não necessariamente pode ser moldado, mas ele pode ser modificado de acordo com o meio. E as tarefas motoras e os aspectos perceptivos, a partir do momento que ele vem se desenvolvendo, ele ganha reações motoras, sensoriais, perceptivas, de acordo com o estímulo que ele tem. Então, ele vai tirar a mão de um recipiente que está com água quente, porque ele já teve uma marca mental e já sabe que ali pode causar alguma dor, alguma lesão. Então, gente, a gente vai até aqui nessa aula. Preparem-se que para as próximas aulas a gente vai falar como acontece essa evolução da motricidade. Espero vocês na próxima aula.